Oi pessoal, é começo de ano e para quem tá procurando trabalho para esse ano, vem aqui que hoje o vídeo vai ser para vocês. Hoje o tema vai ser sobre currículo e eu vou dar várias dicas e vou mostrar também como você pode montar um currículo internacional, principalmente para as vagas aqui da Austrália. A gente tem poucas vagas e as vagas que estão surgindo tem muitos aplicantes. Algumas dessas vagas têm mais de 300 aplicantes competindo para a mesma vaga. E é muito importante para você que está procurando trabalho poder se destacar no mercado de trabalho pelo seu currículo. O seu currículo é uma peça-chave para você conseguir um trabalho aqui na Austrália. Então, o mínimo que você precisa ter é seu currículo nos padrões internacionais aqui da Austrália. Então, fica nesse vídeo que eu vou dar bastante dicas aí para vocês de como montar o currículo, o que precisa ter, qual que é a estrutura do currículo australiano. E hoje em dia não é somente fazer um currículo bonito, mas também fazer um currículo que ele passe pelos robozinhos de recrutamento que estão presentes nas empresas grandes aqui na Austrália. Hoje eu vou te dar dicas e mostrar como se faz para você obter sucesso aqui na Austrália nessa etapa. Então se inscreva e já deixa a sua curtida aqui. E para quem ficar até o final tem um bônus também. Eu vou mostrar um site que você pode ver qual que é a sua pontuação aí no ranking do ATS, para você ver qual que é a sua pontuação do seu ATS no momento, e depois que você fizer essas alterações, você pode também testar e ver qual que é a sua pontuação depois de todas as alterações e deixar também aqui uns comentários para eu saber qual que era a sua pontuação inicial e depois que você fez essas melhorias, qual que foi a sua pontuação final, tá bom? Peraí que agora eu vou falar um assunto polêmico, principalmente para designers. Quando a gente fala de currículo para designers não é o lugar para você mostrar as suas melhores habilidades de design. O currículo é uma oportunidade para você mostrar seu impacto das experiências que você teve, mostrar suas habilidades de diagramação. É uma oportunidade de você mostrar como que você coloca as informações que fica fácil para as pessoas, os hire managers e recrutadores lerem seu currículo, e também como os robôs podem ler seu currículo, e também para as empresas entenderem como sua experiência se encaixa com o que a empresa está procurando em um candidato. Então esquece essa ideia de colocar ícones, gráficos no seu currículo, porque o currículo não é o meio de você mostrar suas habilidades. As habilidades de design você deve mostrar no seu portfólio. Então deixe os gráficos, ícones, coisas muito coloridas, imagens no seu portfólio. Porque quando você pensa em currículo, você tem que pensar na experiência da pessoa que vai receber aquele currículo. Provavelmente ele vai receber e vai precisar olhar aquele currículo talvez em forma impressa, num papel. Ele provavelmente talvez vai receber no e-mail dele. Então, como que a experiência do seu currículo vai ser quando ele clicar em links. Então, pensa nesse tipo de experiência quando você cria o seu currículo. Mas deixa seu currículo mais simples, preto e branco, pensa em contrastes, pensa em tipografia, diagramação e designs de gráficos, imagens, cores. Você foca mais nessas peças gráficas no seu portfólio. Deu para entender? Eu sei que é um assunto polêmico, então eu quero saber sua opinião aqui nos comentários desse vídeo, mas mesmo assim, esse é o padrão de currículo aqui na Austrália. Então evite colocar gráficos, ícones e coloque essas coisas no seu portfólio. Ficou claro? Então vamos continuar esse vídeo. Então eu vou mostrar aqui como que eu monto meu currículo do zero. Um assunto que pode ser um pouco polêmico é a extensão do nome brasileiro. O nome brasileiro pode ser muito longo e aqui na Austrália não é muito comum nomes muito extensos. Então, o que eu faço é encurtar e simplificar um pouco meu nome, mas em todos os processos de contrato eu confirmo que meu nome é um pouco mais longo do que o que estava no meu portfólio ou que estava no meu currículo. Então eu sempre falo que meu nome é um pouco maior, mas para simplificar eu deixo o meu nome um pouco mais curto no meu currículo. Uma coisa que é muito importante você entender das diferenças entre um currículo brasileiro com um currículo australiano ou um currículo internacional é que aqui a gente não coloca endereço completo
a gente não coloca foto de perfil, a gente não coloca estado civil. Como eu já falei, a gente não coloca gráficos no currículo. E é muito importante que seu currículo fique no máximo com 2 páginas. Não importa o quanto de experiência você tem. Se você tem muito tempo de experiência, você pode simplificar seu currículo colocando somente as experiências relevantes para a vaga que você está aplicando. Uma coisa que você precisa estar atento é com a nomeação do seu currículo. Então coloque seu nome, porque quando a pessoa baixar seu currículo, ele pode procurar seu currículo pelo seu nome, pela vaga que ele tem aberta, e ele precisa encontrar esse arquivo facilmente nas barras de buscas do seu computador, encontrar o seu arquivo o mais rápido possível ao meio de vários candidatos que ele também baixou o currículo. Nomeie o currículo com o seu nome, a vaga que você está aplicando, e também deixe ali no finalzinho CV. Você pode dividir as áreas usando underline ou tracinho da melhor forma que você preferir. Como eu falei, é importante você estruturar seu currículo usando diagramação. Diagramação você também pode levar em consideração as fontes usadas e as cores das fontes escolhidas. Na questão de escolha das fontes, você pode escolher as fontes parecidas ou as mesmas fontes que você usa no seu portfólio, para deixar uma consistência da sua branding. Como eu falei, mantenha a consistência, então seja qual for a formatação que você decida usar no seu currículo, use com consistência em todas as áreas. Um detalhe importante, quando você pensa na leitura dos robozinhos de recrutamento, você precisa seguir um padrão. E esse padrão eu vou passar aqui para vocês. Mas primeiro eu vou mostrar a estrutura do meu currículo aqui para vocês, e vocês podem também fazer aí do seu lado. Primeiramente, eu começo aqui escolhendo a fonte. Então, eu escolhi aqui na Montserrat. Eu vou usar pesos diferentes dessa fonte. E vou usar também formatações e estilos dessa fonte, e vou usar cores e tamanhos diferentes. Primeiramente, eu clico no Insert, Inserir, Tabela, Table, e aqui eu seleciono 2 por 1. Aqui agora ele criou uma tabela na minha página. Quero que isso seja estendido. No meu currículo, eu vou deixar informações de contato do lado direito e as experiências do lado esquerdo. Também eu vou colocar o meu nome no meu currículo, mas eu vou colocar isso para depois. Por enquanto eu vou focar mais no conteúdo do meu currículo, e depois eu mostro para vocês como que eu coloco o título do meu currículo. Só para vocês verem, eu vou deixar então esse espaço um pouquinho mais curto e esse espaço com mais área. Eu não quero que essas linhas da tabela apareçam, então eu vou retirá-las. Seleciono e removo a borda. Eu posso colocar ele como branco, já que minhas páginas são brancas. Aqui eu consigo ver como que tá a tabela, consigo adicionar mais, mas por enquanto é isso. Como eu falei, você precisa seguir um padrão. E o padrão aqui, eu vou só dar um exemplo de um currículo com uma experiência maior, mas mesmo assim eu não quero deixar esse currículo muito extenso. Eu vou manter ele em apenas uma página. Como que eu faço isso? Vou começar aqui, colocando as experiências relevantes. Relevant Experiences. Uma coisa que é muito importante para os robozinhos e também, para as pessoas, os hiring managers, os recrutadores, é que você não tenha erros gramaticais no seu currículo. Para o robozinho, a gente tem algumas regras. A gente precisa ter labels, que são as áreas, de forma simples. Eu vou mostrar aqui para vocês. Você precisa ter bullet points, que são os pontinhos. Você precisa ter no mínimo 12 bullet points nas suas experiências. Cada bullet point você precisa usar actional verbs, que são verbos ativos. E em cada bullet point também você precisa descrever o impacto que você teve na empresa. Quando a gente fala de impacto, você precisa ter métricas, números que mostrem o seu impacto. Pode ser um impacto no aumento de vendas, um impacto de redução de processos, de etapas, redução de churn, que seria clientes que decidiram cancelar os contratos. Você pode colocar redução de suporte, quantos times foram impactados pelas mudanças que você sugeriu.
Você pode falar sobre quantos projetos foram impactados das suas alterações e mudanças de processos que você sugeriu. Você tem inúmeras formas de mostrar seu impacto e, no caso de você não ter as informações desses impactos pela empresa, se você simplesmente fez testes de usabilidade, você pode usar também os resultados dos testes de usabilidade como estimativas de impacto que você pode trazer para a empresa caso eles decidam fazer as alterações sugeridas por você. Currículo falso, né? Só para dar um exemplo para vocês. Nesse caso, as cores não fazem muita diferença para o robozinho, mas faz diferença para as pessoas que vão ler, né? Então, vou colocar aqui. Bom, para o robozinho, o que faz diferença é a ordem. Então, você tem que ter um label, né? Um título simples. Esse aqui eu coloquei Relevant Experience. Você pode colocar experiências, não coloca minhas, não inventa, só coloca experiências, Relevant Experiences. Aí você coloca o nome da empresa, né? Coloca a localização, né, de atuação dessa empresa aqui, né, para deixar uma formatação, uma diagramação melhor. Eu dou esse espaçamento aqui para, né, deixar bonitinho aqui, para dar um entendimento melhor do tempo, né, que eu trabalhei nessa empresa. E aqui eu coloco a vaga que eu trabalhava. Então, Senior Product Designer. É muito importante também você manter essa ordem. Então, de nome da empresa, localização, data por extenso, precisa do mês e ano, você não precisa da data em si que você entrou, mês que você entrou com ano, e aí você pode usar o tracinho, seja lá o que você use aqui, você tem que manter em todas as outras experiências, né, essa mesma formatação. E aí você coloca aqui Senior Product Designer, para dar uma diferenciada aqui, né, no título, para a experiência em si, eu vou colocar aqui 10, e aqui eu vou ter que agora ajustar. Se eu quiser também, aqui, a data eu posso também trocar um pouco da cor para dar um... E aqui eu venho agora com os bullet points. Lembrando, eu preciso ter 12 bullet points e cada bullet point precisa ter o action verb e cada bullet point precisa ter um impacto. Falei que eu liderei pesquisa, usei metodologias qualitativas e quantitativas que ajudaram a estratégia, né, as decisões de estratégias, que eu envolvi o time, né, cross-function, desde a pesquisa até a entrega, que, né, aqui eu consegui ter um crescimento de vendas de tal a tal valor em tanto tempo, então tudo precisa ser quantificável. Então, tudo que for número você pode colocar aqui e, como eu falei, já dá uma olhada nos exemplos, né, e faça o seu. Precisa ter uma métrica, uma numeração aí para colocar no seu currículo. E agora aqui eu quero adicionar as minhas informações e as minhas skills. E contacts, na verdade eu quero usar essa mesma formatação aqui. Então, né, vou copiar para ficar mais fácil. Mas você pode também criar os estilos só para ter o mesmo estilo aqui, né? E ter certeza que as formatações estão consistentes. Fique também atento aos espaçamentos, esses detalhes também, e o alinhamento dos textos. Então aqui eu vou colocar meu e-mail. Quando eu coloco e-mail, essas coisas, você pode também adicionar links. Link. Você pode adicionar esses links, mas se você não quiser deixar esses links aparentes no seu currículo, você pode pegar e trocar de novo a formatação aqui do texto e deixar ela aqui. Então o link está funcionando. Então, se você fazer esse export desse arquivo para PDF, o link vai funcionar, mas ele não vai ser aparente quando a pessoa imprimir o seu arquivo. Coloca o telefone
australiano. Aqui não tem DDDs diferenciados para cada estado, é tudo igual. Outra coisa importante é você colocar o seu portfólio. Então, o link do seu portfólio. Novamente, adicione o link. E aqui, nesse caso, né, o site, ele vai adicionar aqui de acordo, né, com o link que você tem, mas você precisa editar, né, você vem aqui. Esse aqui é o texto e esse aqui é o link de verdade. Então, você pode trocar isso aqui, se quiser, troca isso aqui e aí coloca o site certo, porque quando a pessoa clicar, e aí também coloca o link do seu LinkedIn. Para quem não sabe também, você pode customizar o seu LinkedIn. Então você pode colocar aqui já o seu link customizado. Pode também simplificar isso aqui, deixar só sem o www. Os links estão funcionando, tenho certeza que os links estão funcionando. Tenho certeza que não tenha nenhum erro de gramática ou de link também. Coloca aqui o estado que você está alocado ou que você quer, né? Se você quiser se mudar também, você pode colocar essas informações aqui. Copia de novo, só para ter a formatação. Deleta aqui. Aqui eu vou colocar as minhas skills. Como eu coloquei tudo meio em que a gente chama de caps lock, né? Que é tudo em caixa alta. Então, eu vou deixar tudo em caixa alta também. E aqui eu vou colocar algumas skills que eu considero relevante. A maioria das vagas, né, que eu tô aplicando, o que eles estão pedindo. E coisas que eu gosto de fazer, que é importante para mim. Então, né, vou colocar algumas. Você também pode trocar essas skills baseadas nas skills da vaga também, se você quiser deixar que o robozinho faça um match melhor, porque ele vai procurar algumas skills que tá na descrição e ele pode procurar essas mesmas palavras no seu currículo. Então, né, tenha certeza aí que você tá colocando as palavras-chave que a empresa tá pedindo nessas suas skills e também até nas descrições de cada experiência que você teve. Você coloca aqui, né, as ferramentas que você usa. Então, né, você pode colocar Figma, né, o Miro, as ferramentas que a empresa usa, que você viu na job description ou que você perguntou para alguém nos seus contatos e tal, o que eles usam, você pode também colocar lá e, né, etc. Você só vai colocando a lista aí de ferramentas que você usa e outra, né, informação importante também é educação, né? Education. Não coloca nada além disso, né? Só education, tools, tudo esses títulos aqui também simples. Então, né? É bem importante você manter esses títulos simples. É importante você também colocar, né? O que era o nome do curso. E aí, né? Só um detalhe aqui, como eu coloquei né, a empresa aqui como negrito, então também vou colocar igual. Bom, aqui então vai ficar parecido com esse aqui, certificações também eu posso colocar aqui, ou se eu tiver algum award, né, que é alguma premiação que eu ganhei, eu posso colocar aqui também. Também, né, se você tiver alguma certificação, quiser colocar algum, né, link, se tiver algum link para isso, não é o número correto aqui, mas só para dar um exemplo aqui para vocês podem também colocar isso como link. Então, se a pessoa clicar, ela vai já direto pro link correto. Mas eu vou corrigir depois. Mas vocês corrigem aí no seu. Se você tiver trabalhos voluntários também, você pode colocar tanto, né, aqui, ou se você quiser colocar isso também como experiência, você pode colocar aqui nessa lista como um detalhe, você não precisa colocar a língua, você não precisa, né, porque você já tá aplicando para essa vaga, o mínimo que eles esperam é que você saiba se comunicar bem, então, né, não precisa que você coloque o seu nível de inglês aqui,
A não ser que você esteja aplicando para o Brasil, uma empresa do Brasil que precisa trabalhar com pessoas de fora, e aí eles precisam entender qual nível de inglês você tem. Bom, agora, né, coloquei tudo aqui, como vocês podem ver, tá? Agora eu preciso introduzir meu nome para o meu currículo, e aí meu currículo está pronto para ser mandado. Outro detalhe também importante é que você mantenha essas experiências em ordem cronológica, as experiências mais recentes acima e as outras experiências menos relevantes e menos recentes, né, para baixo. Aí aqui você vem agora em Search para adicionar seu nome, Headers, que são os cabeçalhos, né? Agora você coloca aqui seu nome. E na segunda linha você coloca o que você é, né? E aqui você pode também colocar qual cidade você mora. Então, usar também a mesma fonte. Aqui eu posso trocar a cor. E agora eu preciso disso maior. E aqui eu posso brincar um pouco com peso de fontes. E deixar um pouquinho melhor aqui do jeito que eu achar que tá mais legal. Também eu posso mudar um pouquinho aqui o espaçamento. É isso, você pode, né, usar as fontes que você quiser. Nesse caso aqui, agora ele tá aplicando para várias páginas, né? Mas como eu só tô agora usando apenas uma página, né, de currículo, então aqui agora, né, vamos supor aqui que eu tô feliz com esse currículo. Não esqueci nada, eu pedi para alguém revisar esse currículo para mim, ter certeza que tá tudo certinho, que não tem nenhum erro gramatical e que as coisas aqui fazem sentido, tranquilo, tal. Agora estou feliz, posso, né, mandar e começar a aplicar esse currículo para outras empresas, então eu venho aqui, download como PDF, e agora esse arquivo vai estar no meu computador. E eu posso compartilhar e encontrar esse arquivo facilmente, porque eu nomeei esse arquivo correto. Ficou qualquer dúvida? Deixa aí nos comentários. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Então, para quem ficou até aqui, esse é o bônus. Você vai no Google e procura Resume Worded. Nesse site você consegue fazer pelo menos 4 downloads de graça seu currículo para você ver qual que é a sua pontuação do seu currículo, e também pelo Google você pode procurar Resume Worded Templates, que aí você consegue ver exemplos de resumos que tem boas notas no ATS. Aqui você consegue ver para diferentes vagas e diferentes áreas, em diferentes formatos. Você também consegue fazer um download de um template por aqui. Se você não quiser criar o seu template do zero, você pode procurar também uma área mais específica. Entry level, como que coloca, um senior, UX designer, UX UI designer, graphic designer, e você consegue ver os exemplos que eles dão, mas você também pode seguir aí o exemplo que eu te dei, que vai te dar também uma boa pontuação no seu ATS. Então, eu agradeço muito o seu apoio, tô torcendo para vocês e me dá aí o feedback de que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Tchau, tchau!